Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra do Cálculo à Conexão, a arte de liderar times técnicos com impacto e empatia. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar sobre a questão da liderança, os tipos de liderança, como agir em determinadas situações, os tipos de líderes, enfim. Vamos tentar trabalhar como a liderança também pode ser importante, juntamente com a parte técnica. Vou me apresentar para vocês, eu sou Gisele Teixeira Saleiro, sou engenheira de produção, engenheira de segurança do trabalho, mestre na área de engenharia de materiais, doutora em ciência dos materiais pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, conselheira no CREA-RJ. Atualmente também estou como coordenadora da Comissão de Atos Normativos do CREA-RJ, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Sou perita do TJRJ e do TRT na área de Engenharia de Produção e Engenharia de Segurança do Trabalho, conselheira do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e consultora. Então, todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco desse contexto. Por que falar de liderança? Por que liderança é tão importante? Porque a liderança que transforma vai além da lógica. A liderança verdadeira é aquela liderança que conecta pessoas. Então, antes a liderança em áreas técnicas, de forma mais tradicional, ela valorizava apenas resultados e cálculos. Ou seja, dados, respostas a metas, resposta aos objetivos. Hoje, ela também exige uma visão humana, empatia, trazendo um maior impacto. Então, falar de liderança hoje é falar de conexão, é ir além, é engajar a nossa equipe. Por isso que tanto se fala em engajamento. Por quê? É fundamental. Se eu não tenho engajamento, significa que a minha equipe não está conectada. Os nossos objetivos hoje, nós vamos mostrar como equilibrar lógica e conexão humana, explorar as competências essenciais do líder técnico, porque não adianta falar só também da parte da empatia e da compreensão. Um líder, ele precisa ser expert num assunto. Apresentar práticas de impacto e empatia na liderança. Então, vamos lá? Transição necessária. Falar de liderança também é falar de transição. Porque muitas vezes a gente vai precisar mudar de pensar. Então, de líder gestor de tarefas, então significa a transição do estilo de liderança tradicional, centrado apenas em controlar atividades, prazos e resultados, para uma liderança mais estratégica, mais humana. O que significa isso, Gisele? Buscar motivar, engajar e desenvolver cada membro da equipe. Então, um gestor de tarefas, ele acompanha apenas o que foi feito. Um líder inspirador, ele dá propósito ao que vai ser feito. Então, entendem a diferença? Não é só acompanhar tarefas.
é inspirar, dar propósito. Rápido, mas pessoas ainda são o diferencial. Por que que eu quis trazer esse tema? Hoje, muito se preocupa com a questão da inteligência artificial. Mas nós temos que lembrar que o diferencial, ele não vem da inteligência artificial. Então, essa frase, ela reforça que, apesar de nós termos avanços na automação, na inteligência artificial, na digitalização, são as habilidades humanas, como a criatividade, a colaboração, a empatia, a ética, que realmente garantem inovação sustentável e diferenciação competitiva. Ou seja, as máquinas, elas processam dados, mas apenas as pessoas conseguem conectar sentido, propósito e valores. Entendem a diferença? Conseguem entender? Perfil dos times técnicos. Quando a gente fala de time técnico, nós estamos falando de foco em dados, lógica, de exatidão. Outro ponto muito avaliado, o potencial de inovação, que em geral a gente pensa muito na inovação, inovar, trazer algo diferente. Então, o grau de inovação é elevado. Desafios: comunicação, colaboração e motivação. Motivar uma equipe não é simples. Comunicação não é tão simples. Por que que quando nós falamos, por exemplo, em gestão de projetos, tem uma parte específica que fala de gerenciamento das comunicações? Porque a comunicação, ela é a alma do negócio na equipe. Se a comunicação é boa, a colaboração vem e a motivação também. A comunicação, ela une, ela engaja e ela pode motivar. Porque a forma com que você se comunica, ela pode trazer motivação, como também desânimo. Então, a comunicação é desafiadora dentro de um projeto. O dilema da liderança técnica. Primeiro ponto. Porque dentro da liderança técnica, nós temos o cálculo e a conexão. Quando a gente fala de conexão, nós estamos falando de racionalidade, de métrica, de resultado. Um líder quer resultado. Um líder precisa olhar as métricas. Ele também tem que pensar de maneira racional. Não é pensar só com a emoção. A gente não tem que deixar de pensar de maneira racional para ser líder. Porque a tomada de decisão de um líder, ela vai vir baseada em dados. Então, ele precisa da racionalidade. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa da conexão.
E a conexão, ela está relacionada à empatia, à escuta ativa, a um propósito. Então, a liderança eficaz, ela vai equilibrar os dois lados. O lado racional e o lado da empatia. Então, quando a gente fala de conexão dentro desse universo, nós estamos falando de também escutar. Quando nós falamos, por exemplo, de feedback, a gente traz uma percepção para o nosso funcionário, mas será que a gente está disposto a ouvir a opinião dele? Será que a nossa escuta está ativa? Ou apenas a fala? Então, é uma questão a se pensar. Um bom líder, ele conecta. Fundamentos da liderança técnica. Conhecimento técnico sólido. Para que a gente consiga ter êxito na liderança, nós precisamos ter conhecimento sobre o assunto que desejamos liderar. Então, o conhecimento, ele é muito necessário. Então, ter conhecimento sólido sobre aquele assunto. Capacidade de decisão baseada em dados. A decisão, ela precisa ser racional. Ela precisa ser confiável. Então, a gente precisa trazer esse conhecimento, essa tomada de decisão baseada em dados. Outro ponto fundamental que a gente não pode deixar de lado: respeito pela expertise do time. Respeitar o conhecimento da sua equipe. Isso é primordial. A gente saber ouvir e saber respeitar o conhecimento de cada um. Fundamentos da liderança humana. Falamos aqui da parte técnica, vamos falar agora da parte humana. Um líder, ele também precisa estar atento às soft skills. Nós falamos antes da hard skills, que são o quê? As competências técnicas. Mas um bom líder, ele também precisa estar atento às soft skills. Primeiro ponto, inteligência emocional. Daniel Goleman, nosso mentor nessa área, explica muito bem. Inteligência emocional. A gente precisa saber lidar com as emoções. Comunicação clara e transparente. Seja claro, seja transparente com a sua equipe. Isso é de muita importância. Valorização da diversidade. Então, vamos ver aqui o que é cada um desses conceitos e como eles podem ajudar nessa questão da liderança. Então, inteligência emocional. Não basta ter conhecimento técnico. É preciso saber gerir as emoções próprias e também compreender as emoções alheias. Daniel Goleman, como eu falei, ele é referência nesse assunto, nesse tema. E ele aponta 5 componentes principais.
autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Um líder com inteligência emocional, ele consegue manter equilíbrio em situações de pressão, tomar decisões mais assertivas e criar um ambiente de confiança no time. Então, vejam, motivação, mais uma vez, é a palavra-chave. Por quê? Quando a gente traz motivação, quando nós temos autoconfiança, a gente toma decisões assertivas e o nosso ambiente fica um ambiente que transmite confiança para a nossa equipe. Comunicação clara e transparente. Lembra que eu falei que a comunicação é um desafio? Ela é um desafio. A clareza na comunicação, ela evita mal-entendido, ela reduz o retrabalho e ela fortalece a confiança entre líder e equipe. Transparência não significa expor tudo sem filtro, mas sim compartilhar informações relevantes de forma honesta, objetiva e acessível, sem jargões, sem excessos, sem ambiguidades. Um líder que se comunica bem, ele consegue alinhar expectativas e engajar o time em torno de um propósito comum. Valorização da diversidade. Diversas. Em cultura, gênero, gerações, formações e perspectivas, geram mais inovação e criatividade. O líder, ele deve ser capaz de acolher diferentes pontos de vista, promover inclusão e garantir que todos tenham voz ativa. Valorizar a diversidade é reconhecer que ideias distintas ampliam soluções e fortalecem a equipe como um todo. Líder como ponto. Vocês acham o líder como ponte? O que vem à mente de vocês quando a gente fala líder como ponte? A ponte, ela é uma ligação entre dois pontos. E aí? Então, líder como ponte traduz a visão da empresa para a linguagem técnica. Ou seja, eu consigo trazer aquela informação para a minha equipe. Transforma problemas em oportunidades de aprendizado. Se tem um erro, aconteceu um problema, qual a lição que a gente pode tirar disso aqui? Como a gente pode melhorar? É uma oportunidade de aprendizado. Atua como facilitador e não como controlador. O líder, ele joga junto com a sua equipe. O legado da liderança.
Impacto não é apenas entregar projetos, mas é transformar pessoas. Um líder transforma a sua equipe. Líderes de impacto deixam os seus times mais fortes, autônomos e criativos. Empatia na prática. O que que nós temos a dizer a respeito da empatia na prática? Primeiro, um líder que fala empatia na prática, ouvir sem interromper. Será que você respeita isso? Seu funcionário está falando e você não pausa. Entender antes de julgar. Lembra da questão da racionalidade? Fatos. Então vamos nos ater aos fatos, vamos entender a situação primeiro. Reconhecer emoções da equipe, adaptar a liderança ao perfil dos colaboradores. Ferramentas para líderes técnicos. Feedback estruturado, situação, comportamento e impacto. One-on-one, meetings regulares. Nós vamos ver o que significam essas reuniões regulares. Métodos ágeis com foco em colaboração. Matriz de competência da equipe. Vamos ver cada uma delas? Feedback estruturado. Modelo SBI. Ele ajuda a dar feedback de forma clara e construtiva. A estrutura. Primeiro, uma situação. Descreva o contexto específico. Na reunião de ontem, não é falar solto, é estruturado. Qual foi a ação observada, mas sem julgamento. Você interrompeu o colega várias vezes. Então, esse é um ponto a ser olhado, tá? Outra questão, impacto. Explique o efeito da ação. Isso dificultou que todos contribuíssem com ideias. Isso evita críticas vagas e torna o feedback objetivo, equilibrado e útil, até mesmo para o colaborador entender. One-on-one. Reuniões regulares. São reuniões individuais entre líder e liderado, geralmente quinzenais ou mensais. O objetivo é ouvir, alinhar expectativas, dar feedback e apoiar o desenvolvimento profissional. Não é um espaço para cobrar tarefas, mas para fortalecer a relação de confiança e identificar possíveis dificuldades antes que virem problemas. Então, esses encontros, eles aumentam o engajamento, transparência e o senso de pertencimento. Bom, métodos ágeis com foco em colaboração. Inspirados no Manifesto Ágil, nós temos a colaboração, adaptabilidade e entregas frequentes. Ferramentas como Scrum, Kanban, Lean, elas ajudam a melhorar a comunicação entre equipes técnicas. O líder que adota
Práticas ágeis, ele promove mais interação entre os membros, autonomia e aprendizado contínuo. O resultado, maior engajamento e eficiência. Matriz de competência da equipe. É um mapa visual das habilidades, conhecimento das experiências de cada integrante. Nele você consegue identificar os pontos fortes, as lacunas e oportunidades de desenvolvimento. Ajuda o líder a distribuir tarefas de forma estratégica e planejar treinamentos. Também reforça a transparência, pois a equipe visualiza onde pode crescer e como se complementar. Estilos de liderança. Nós temos a autocrática, que é eficiente em crises, mas pode desmotivar. A democrática, que promove o engajamento. Servidora, foco no desenvolvimento do time. E adaptativa, que é flexível e se ajusta ao estilo de situação. O papel da comunicação. Lembrem-se, clareza evita retrabalho. Nenhuma pergunta é tão óbvia. Nada é tão bobo. Então, muitas vezes é melhor esclarecer do que ter que remediar. Então, a clareza evita retrabalho. Comunicação visual e escrita são cruciais para técnicos. Então, a orientação ela tem que ser muito clara. Escuta ativa cria confiança. Lembra do que eu falei? Não é só uma fala ativa, é saber ouvir também a sua equipe. Cultura de confiança. Ambiente seguro para erros e aprendizados. O que a gente pode aprender com aquele erro? Ativa a inovação sem medo de punição. E transparência nas decisões. Estudo de caso 1. Exemplo 1. Líder técnico que priorizou apenas resultados. O que aconteceu? Turnover elevado. Muita saída da empresa, rotatividade de funcionários. Exemplo 2. Líder que equilibrou a empatia e impacto. Time engajado, inovação constante. Então, vejam, é técnico e empatia juntos. Os desafios atuais da liderança técnica. Times híbridos e remotos. Então, isso traz uma dificuldade, às vezes, de engajamento, porque as pessoas nem sempre estão juntas. Diversidade cultural e geracional. Então, nós temos gerações diferentes trabalhando juntas, né? Uma diversidade enorme, com pensamentos distintos. E a pressão por resultados rápidos, né? A gente não pode esquecer disso. A empresa ela vai estar sempre buscando a lucratividade. Então, não tem jeito. Competências do líder técnico conectado. Pensamento sistêmico, a inteligência emocional, como a gente falou aqui, capacidades de negociação, gestão de conflitos, porque muitas vezes a gente vai ter um conflito dentro da equipe e o líder, ele precisa ter esse senso de gestão para saber lidar com a situação de uma maneira justa e ser inspiração, ser exemplo para a sua equipe. Como eu falei, o líder joga junto. Ele tem que ser o norte da equipe. Boas práticas. Celebrar as conquistas da equipe, dar autonomia com responsabilidade, estimular o aprendizado contínuo e praticar o feedback empático, é saber ouvir também. Então, para a gente fechar, pense: o líder técnico não lidera apenas projetos.
ele lidera pessoas, cria impacto e constrói conexões que inspiram o futuro. Então, o título da nossa palestra, da lógica à empatia, do cálculo à conexão. É nessa ponte que nasce a liderança transformadora. Nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos ótimos estudos, sucesso na jornada de vocês e contem comigo sempre que precisarem. E até a próxima.